Olá, bem-vindo. É sempre bom um encontro como esse, né? Sempre com os legados dos conteúdos espíritas, das personalidades, com as entrevistas, com as reportagens, com as palestras. Quanta coisa temos aprendido, acumulado, quanto conhecimento está à nossa disposição. Antes havia a dificuldade do distanciamento, da distância quilométrica. O Brasil é muito grande. Agora a virtualidade nos permite estar com todos ao mesmo tempo. Isto é uma bênção, não é? Numa transmissão conjunta da Web Rádio Amigo Espiritual e Agenda Espírita Brasil, cá estamos com a nossa série de vultos históricos espíritas, para falar de suas contribuições, de suas experiências, de seus exemplos, de seu trabalho. E vultos históricos é o que não falta no movimento espírita nacional. Quantas personalidades pujantes, quanto empenho, quanta dedicação, quanto amor, quanto ideal no coração. Entre eles, hoje vamos falar sobre a senhora Cecília Rocha. Quem estava habituado a ler o Reformador sempre ouviu falar da nossa querida Cecília Rocha. Um patrimônio de dedicação à evangelização, à educação espírita. Esteve conosco durante bom tempo. Faz 10 anos que ocorreu a sua desencarnação. E vamos conversar aqui com o nosso querido Marcos de Mário, que tem nos premiado com suas pesquisas, com a coleta de dados, com esses resgates históricos desses vultos maravilhosos de trabalho que o movimento espírita inspirou em todos os tempos. Então, nós chamamos aqui com muita alegria o nosso Marcos de Mário. Seja bem-vindo, Marcos, para mais um diálogo, uma conversa sobre esses grandes vultos. E hoje, Cecília Rocha. Marcos, bem-vindo, muito obrigado. E já de cara eu te pergunto, quem é Cecília Rocha, Marcos? Nossa, um grande abraço a você, obrigado por mais esta oportunidade. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos conversar sobre uma grande educadora, não apenas no movimento espírita brasileiro, mas como professora e pedagoga, que também ela foi, e que nós precisamos muito homenagear, porque Cecília Rocha ficou à frente de toda a campanha nacional de evangelização espírita e infanto-juvenil, num trabalho grandioso realizado através da Federação Espírita Brasileira. Cecília Rocha era gaúcha, ela nasceu na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá em maio de 1919, fez a sua vida, em boa parte, lá no Rio Grande do Sul. Ela se formou do magistério, que era o antigo curso normal, já aos 19 anos, em 1938, e em 1940 ela fez o concurso público lá no estado do Rio Grande do Sul, passou, e ela foi designada como professora para escolas estaduais, mas no interior do Rio Grande do Sul. Então, ela sai de Porto Alegre para trabalhar no interior do estado do Rio Grande do Sul, e isso vai perdurar 7 anos consecutivos. Ela foi uma verdadeira peregrina de escolas e de várias cidades, tanto como professora, como também como gestora escolar, ou chamada diretora de escola. Depois, em 1947, o Estado a transfere para Porto Alegre, então ela volta para a sua cidade natal, continua então lá a trabalhar, e no início da década de 1950, ela conhece o espiritismo, abraça a doutrina e, de imediato, ela começa a fazer parte dos quadros da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a nossa FERGS, como ela é conhecida. Em 1957, ela, então, vai assumir a direção da escola, que era uma escola primária, dedicada principalmente à alfabetização de crianças da periferia de Porto Alegre. Era uma escola mantida pelo Instituto Espírita Amigo Germano. Então, ela sai do ensino público e passa a trabalhar dentro do ensino privado. E, em 1958, ela vai representar a Federação Espírita do Rio Grande do Sul
numa confraternização de mocidades espíritas lá no Piauí, lá na cidade de Teresina. E ali ela apresenta todo um trabalho sobre evangelização espírita das crianças e dos jovens. Então, ela se torna assim mais conhecida. Lá ela trava amizade com o Divaldo Pereira Franco, nosso grande médium e palestrante espírita. O Divaldo se encanta com ela, recebe a informação espiritual de que ela tinha uma missão a cumprir no campo da educação e que o seu orientador era Francisco Spinelli, que é um outro grande vulto também do movimento espírita brasileiro, e principalmente lá no Rio Grande do Sul. Divaldo, então, a convida para ir para Salvador e assumir a escola que a Mansão do Caminho mantinha. Ela faz isso em 1960. Ela se dedica à direção da Escola da Mansão do Caminho durante todo aquele ano, e ainda naquele ano ela faz diversas palestras pelo interior do estado da Bahia, sempre sobre evangelização. Em 1961, ela retorna para Porto Alegre, então ela volta lá para sua casa no Rio Grande do Sul, e voltando, ela resolve finalmente, isso já na década de 1970, ela resolve fazer a faculdade de pedagogia. Ela vai se formar, então, como pedagoga e administradora escolar em 1976. E aí, então, finalmente, em 1980, e ela vinha trabalhando intensivamente pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, já lançando materiais sobre evangelização, apostilas de aulas. E vai acontecer em 1980 que Francisco Thyssen, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele percebe que havia uma necessidade de remodelar o Departamento de Infância e Juventude da FEB. E aí ele convida a Cecília Rocha para que ela assumisse o DIGE da Federação Espírita Brasileira. Ela aceita o convite e, como se diz, ela mudou para Brasília de mala e cuia, né? Foi com tudo em 1980, mudou de residência, foi morar em Brasília, onde fica a sede da Federação Espírita Brasileira, e a partir dali ela não saiu mais de Brasília, ela se aposentou e passou, então, a viver lá em Brasília, trabalhando diretamente como coordenadora do DIGE e, na sequência, também da área de estudo doutrinário da FEB. Ela vai ficar à frente do estudo sistematizado da doutrina espírita, do estudo sistematizado da mediunidade e do estudo aprofundado da doutrina espírita. Ela vai se tornar diretora da Federação Espírita Brasileira. É com ela que nós vamos ter, então, a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil, a criação do famoso material didático pedagógico do DIGE da FEB, são aqueles volumes de apostilas, pegando desde o jardim até chegar à mocidade espírita, com aulas formatadas, enfim, né? Foi um trabalho gigantesco, encontros de evangelizadores pelo Brasil todo, através das comissões regionais, e, enfim, aí Cecília Rocha se debruçou totalmente nesse trabalho e veio a desencarnar lá em Brasília, lá em novembro de 2012, já com 93 anos de idade. Essa é a nossa homenageada de hoje, Cecília Rocha. Marcos, em 10 minutos você fez uma apreciação tão maravilhosa da nossa ceareira Cecília Rocha, que se tornou conhecida, respeitada. Enquanto você ia falando, bom, primeiro que você abriu um precedente aí, tem outro biografado aí, o Francisco Spinelli, né? É outra personalidade para futura live biográfica. Mas, por outro lado, você, raciocinando aqui sobre sua fala, ela foi se formar pedagoga em torno de 50 anos de idade, né? Que coisa interessante, né, rapaz? E mudou-se para Brasília com seus 60 anos aproximadamente, quer dizer. E eu fiquei pensando também naquelas décadas todas, porque houve uma mudança muito grande no sistema de vida e nas comunicações a partir da década de 80. Antes da década de 80, não tínhamos nenhuma facilidade das que temos hoje. E esta mulher, com esse vigor, com esse trabalho todo pelo interior do Rio Grande do Sul, conhecendo o movimento espírita baiano,
atendendo o convite do Divaldo, tudo isso. Marcos, a gente tinha nascido nessa época, Marcos. É verdade. Bom, eu sou de 55, né? Então peguei um pouquinho, peguei a rebarba, né? Mas ela é de 1919. E realmente, ela se dedicou tanto a ser professora. E naquela época, nós temos que entender o seguinte: até mais ou menos, né, a década, principalmente até a década de 1980, você está formado no curso normal, nossa, era uma dádiva. Se considerava realmente que era uma formação de ponta. Embora você não tivesse um título universitário, para você ser professor formado em curso normal aqui no Brasil dava status. E os professores ganhavam bem, eles eram bem vistos. Então, ela, formada no magistério através do curso normal, ela possivelmente passou um bom tempo sem imaginar que precisasse de uma faculdade de pedagogia, que realmente não era tão importante. A faculdade de pedagogia vai se tornar importante a partir da década de 1980 e, principalmente, na entrada dos anos 2000, quando a legislação brasileira mudou e levou com que todos os professores tivessem que se formar em pedagogia. Mas até então isso não existia. Você ia para a pedagogia se quisesse. Isso não impedia que você fosse professor nas escolas de ensino básico. Não tinha nenhum tipo de impedimento. Então, eu acredito que isso aconteceu com ela. Quer dizer, então, ela se viu professora, já estava formada e se dedicou, então, a esse trabalho como professora e, na sequência, como diretora de escola. E é aí que entra a questão da faculdade também de pedagogia, porque com a mudança da legislação, passou a ser exigido a formação técnica específica. Ou seja, você só pode ser diretor de escola se você tiver a formação em administração escolar. Então, por isso que ela vai estudar, vai entrar na universidade apenas e tão somente na década de 1970, que aí ela percebeu que ela precisava, né? Não bastava apenas ser professora formada num curso normal. Agora, você lembrou bem, Orson, realmente ela viveu numa época muito diferente da nossa, em que se deslocar, viajar, tudo era mais complicado, as comunicações não eram como atualmente tão fáceis, tão simples de serem realizadas. E também pelo fato de ser mulher, né, que era uma dificuldade a mais naquela época. Mas ela foi uma desbravadora e realmente, como disseram os amigos espirituais, ao Divaldo Franco, que ela tinha uma missão a cumprir no campo da educação, tenho certeza que ela cumpriu, porque realmente ela arregaçou as mangas e saiu para o trabalho. Que bonito, né? Ver uma trajetória tão profícua dessa. E você, quando falou que ela viajou pelo interior do Rio Grande do Sul, como professora e como gestora escolar, tudo isso foi uma experiência que apareceria mais tarde nas tarefas a que se entregou, né? Você citou aquelas famosas apostilhas do DIGE, da FEB, que foram muito utilizadas, muito divulgadas, numa época em que não tínhamos nenhuma facilidade tecnológica. Eram impressões mesmo, né, que se duplicavam e a maioria das instituições solicitavam e se baseavam naqueles cursos que estavam apostilados, vindos do DIGE, da FEB, com a participação dela, que ela praticamente revolucionou essa área de educação infantil a partir da FEB, né? E depois da experiência vivida com Divaldo. Então, Marcos, e além das apostilhas, ela publicou livros, Marcos? Bem, vão surgir livros, mas todos ligados à área da evangelização, como consequência desse trabalho. Não são livros, na verdade, autorais, mas coletâneas de textos da codificação espírita, de mensagens dos espíritos, através do Divaldo, do Chico Xavier e outros médios, sempre a respeito da educação, porque ela fazia questão de fundamentar, de embasar o trabalho. Agora, é bom nós conversarmos um pouquinho sobre essas apostilas do DIGE da FEB. Você colocou muito bem. Na década de 1980, elas revolucionaram pedagogicamente
o trabalho que era feito na evangelização nos centros espíritas. Hoje, nós até podemos ter um olhar mais crítico, pedagógico, sobre essas apostilas e apontarmos até determinadas falhas, algumas coisas que hoje nós não faríamos, na verdade, faríamos diferente. Mas nós temos que entender o seguinte: Cecília Rocha era essencialmente uma professora. E, segundo aqueles que viveram mais intimamente com ela tinha muita preocupação com os conteúdos a ensinar, o que é muito normal aqui no nosso Brasil, porque a formação docente aqui no magistério leva o professor a ser um passador de conteúdos. Então, ele tem uma preocupação muito grande. Que conteúdos eu vou ensinar aos meus alunos? Quais são os conteúdos que eu preciso seguir dentro do currículo? Ela teve esse tipo de formação. Então, quando ela vai para o DIGE da FEB, ela se preocupa prioritariamente em formatar conteúdos espíritas para as aulas de evangelização. Foi a grande preocupação dela. E ela era, por assim dizer, uma discípula de Jan Amos Comenius, não, simplesmente Comenius, que foi um grande educador tcheco, e Comenius, ele dava muita importância justamente aos conteúdos dentro da educação. Então, quando ela, e a equipe que ela reuniu lá na FEB em Brasília, começa a elaborar o trabalho, eles têm uma preocupação de entregar aos evangelizadores espíritas um material pronto. Aulas já totalmente desenvolvidas. Então, com as finalidades, os objetivos, os recursos a serem utilizados, a história a ser contada para as crianças, até mesmo as ilustrações a serem utilizadas para a contação de história, atividades pedagógicas a serem utilizadas. Então, era um material, assim, já fechado. Ele chegava para os centros espíritas, aos evangelizadores, pronto, olha, é só pegar e colocar em prática. Bem, aí houve um problema com o passar do tempo, porque os evangelizadores dos centros espíritas, ao verem esse material já formatado e pronto, entraram numa zona de conforto. É só copiar e aplicar, esquecendo que precisavam adequar o material às suas crianças, porque as crianças são espíritos reencarnados, e nesta reencarnação, cada uma com seu ritmo de aprendizado, cada uma com a sua realidade social, histórica, de família. E é por isso que, a partir da década de 2000, começaram a haver questionamentos sobre esse material e novas propostas pedagógicas começam a surgir, o que é muito bom, aliás. Mas nós temos que entender que Cecília Rocha foi uma pioneira, não tinha nada. Nós fazíamos evangelização da infância e mesmo da juventude assim, né? Não existiam pessoas formadas em educação. Normalmente, a diretoria do Centro Espírita designava alguém mais experiente na doutrina espírita para poder coordenar umas pessoas, normalmente moças, de boa vontade para fazer a evangelização. Então, era uma coisa assim, muito empírica, não tinha fundamentação pedagógica, os materiais eram esparsos. E a Cecília Rocha, com a sua visão de professora, ela percebeu, olha, não pode mais continuar assim. Na verdade, a evangelização espírita, no centro espírita, está meio perdida. Ninguém sabe exatamente para onde vai. Tem até o absurdo de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e transformar o conteúdo dele em aula para as crianças. Não, mas não é assim que se trabalha. Então, ela se preocupou. Não, vamos criar material, por exemplo, as chamadas crianças de jardim, que vai ali até os 3, 4 anos de idade. Tá? Depois, vamos criar materiais. As crianças, a partir de 4, 5 anos, criou ciclos, e isso foi muito importante, trabalhar por ciclos é uma coisa importante. Aí, pegando então, ciclos de 7, 8 anos, 9, 10 anos, com materiais específicos, levando em conta, então, essas idades. Eu mesmo, na década de 1980, que eu estava muito ligado ainda à evangelização, usei muito esses materiais. Eles foram extremamente úteis. Então,
é um trabalho pioneiro da Cecília Rocha, né, e que merece efetivamente ser reconhecido, porque realmente ela finalmente deu luz para o trabalho da evangelização. Embora pedagogicamente, hoje nós possamos até dizer que esse material está ultrapassado. E, de fato, a própria equipe atual do DIGIFEB vem renovando os materiais, estudando novas propostas, o que é normal acontecer ao longo do tempo. Mas devemos a ela, que está aí na tela, esse pioneirismo de finalmente formatar material pedagógico específico para a evangelização da infância e da juventude. Ô Marcos, mas realmente esse pioneirismo, você foi muito feliz, porque nós temos que homenagear uma mulher que teve esta visão geral de uma época em que os centros espíritas realmente estavam perdidos, que direção tomar, ela providenciar isso, embora hoje a visão seja outra, é muito natural, porque houve uma evolução geral, uma mudança de hábitos, de costumes na sociedade. As próprias crianças hoje não são mais como as crianças de 20 anos atrás. As crianças de hoje são muito mais espertas, precisam de materiais mais. Hoje nós temos dificuldade de lidar com os netos para prender a atenção deles. Imaginem, né? Eu mesmo também usei aquelas apostilas. Esse pioneirismo tem que ser reconhecido. A gente tem que fazer aqui um preito de gratidão, de homenagem a essa educadora que esteve à frente do movimento de evangelização infanto-juvenil, liderado pela Federação Espírita Brasileira e distribuído para todo o Brasil e utilizado pelos evangelizadores. Mas as mudanças são inevitáveis. Ô Marcos, e você já deu uma visão geral, inclusive você como educador também, tendo utilizado esse material produzido para Cecília Rocha e mesmo vendo hoje a necessidade de mudanças, os questionamentos que surgiram a partir do ano 2000, nessa pesquisa que você fez e acompanhando a trajetória de Cecília, que você pôde acompanhar, o que se destaca mais na personalidade, no trabalho efetuado, embora você já tenha falado muitos aspectos aí? Muito bem, Orson. Bom, segundo aqueles que conviveram com ela, trabalharam com ela, dizem que a Cecília Rocha tinha uma visão muito aberta e que ela era muito dinâmica também na parte das artes. Aliás, por isso que essas apostilas criadas ali no DIGIFEB, sob a sua direção, são muito ricas em propostas de atividades. Tem muita coisa lá, muita coisa mesmo. E isso ela já fazia como professora nas escolas. No Rio Grande do Sul, quando ela foi para o interior, ela estava iniciando no magistério, ainda era nova, ela alcança rapidamente o posto de diretora de escola, justamente porque ela era muito dinâmica. E ela não se conformava em simplesmente ficar dentro da sala de aula, lá com o quadro na parede e o giz na mão. Ela percebia que tinha que fazer algo muito mais dinâmico, porque a criança é dinâmica. A criança tem muita energia, é criativa, sonha, quer perguntar, saber, e ela não pode, de fato, ficar lá sentada, lá numa carteira, calada, quieta, e aí dela se abrir a boca, porque isso acontecia muito. E nós estamos falando aqui da primeira metade do século XX, essa era uma realidade nas escolas brasileiras. E ela percebe que não, isso tem que ser mudado, que não pode ser assim. E por isso ela logo vai ser alçada para ser diretora de escola. Põe a Cecília para coordenar, que a Cecília é boa para isso. Cecília vai conseguir isso, Cecília vai montar aquilo, Cecília vai fazer não sei o que lá. E, de fato, ela fazia. Toda a carreira dela no magistério foi assim, sempre idealizando, criando, chamando a família para junto da escola. Então, quando ela mergulha realmente nesse trabalho da evangelização, primeiramente na Federação Espírita do Rio Grande do Sul e depois na Federação Espírita Brasileira, ela leva isso para esse material da evangelização. Aliás, Orson, é bom também aqui nós destacarmos o trabalho que, primeiramente, ela já estava desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul, porque as apostilas do DIGIFEB não surgiram lá em Brasília. Elas já existiam no trabalho que já estava sendo feito no Rio Grande do Sul. Ela usou aquele material como base
e com uma nova equipe lá em Brasília, ela ampliou esse trabalho. E ela não pegou a coisa também assim, nua e crua, porque quando ela chegou lá em Brasília, já havia um trabalho feito por uma outra pioneira, que está aí mais um nome para nós resgatarmos aqui nos vultos históricos, que é a Maria Cecília Paiva, que já estava à frente desse trabalho. Mas aí ela vai ampliar. Então, nós não podemos esquecer disso. Esse material ela já vinha desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul. Vai ampliar em Brasília, vai se tornar nível nacional, e ela tinha, então, essa personalidade de saber trabalhar em equipe e ser dinâmica e perceber que a educação não se circunscrevia simplesmente a eu pegar um tema e dar a aula sobre ele, que era algo muito maior do que isso. Por isso, então, que aquelas apostilas trouxeram para os evangelizadores as famosas atividades educacionais, as atividades complementares, que já estavam todas nas apostilas para você poder trabalhar. Pois é, Marcos. Esse dinamismo que você destacou na personalidade de Cecília, nós percebíamos pelas páginas do Reformador, especialmente nos suplementos do Conselho Federativo Nacional, a campanha nacional de evangelização infantil, infanto-juvenil. Eu acompanhei muito, eu lia todas aquelas atas, todos aqueles documentos das reuniões do Conselho Federativo Nacional. Aliás, vale dizer aqui que eu aprendi muito lendo aqueles suplementos, aquelas atas das reuniões do Conselho Federativo Nacional, em termos administrativos, em termos de pujança e dinamismo que aqueles participantes davam ao movimento espírita. Entre eles, a nossa Cecília Rocha. Eu, particularmente, aprendi muito com aqueles suplementos do Reformador, nunca esqueço. E sempre surgia a figura de Cecília Rocha. Sempre ela estava presente, e o dinamismo com que a Federação Espírita Brasileira aplicou-se a difundir a campanha e as providências, os livretos que foram impressos, a seleção de textos trazidos por espíritos, as respostas de entrevistas dadas por Divaldo Pereira Franco, aqui já citado. Quer dizer, é todo um manancial riquíssimo, que naturalmente foi muito bom você falar isso. Ela começou a desenvolver no Rio Grande do Sul, para depois encontrar-se com a Cecília Paiva, que é outra biografada, outra que nós precisamos resgatar aqui. Então, são realmente detalhes importantes que o movimento espírita tem que preservar, tem que respeitar e tem que conhecer, Marcos. Muito importante esse diálogo aqui, viu? Sem dúvida, Orson. E nós temos que lembrar que a Federação Espírita Brasileira, com todas as críticas que se queiram fazer a ela, que nós temos que entender o seguinte: não confundamos o espiritismo com as instituições espíritas que são feitas pelos homens. Nós somos imperfeitos. É óbvio que, vez ou outra, existem falhas, ideias que se entrechocam. Tudo isso é muito natural, faz parte aqui da nossa evolução. Mas é inegável que nas décadas de 1970, 1980 e 1990, o trabalho realizado pela Federação Espírita Brasileira em torno da evangelização e em torno do estudo sistematizado da doutrina espírita foi gigantesco. E nós temos a Cecília Rocha trabalhando assim intensamente nas décadas de 80 e 90. E ela está à frente, fazendo palestras, viajando pelo país, as comissões regionais fazendo seus eventos, seus encontros, e a Cecília Rocha sempre à frente, levando os subsídios da evangelização e, na sequência, também do estudo sistematizado da doutrina espírita, que é outra faceta do trabalho dela. Quando o Francisco Thyssen, na sequência, o Giovanni Borges de Souza, que assume a presidência da FEB, passam para o DIGE também a incumbência do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós devemos a Cecília Rocha e sua equipe apostilar o estudo sistematizado, lançá-lo para o Brasil todo, para que tivéssemos diretrizes para estudar e aprofundar o conhecimento do espiritismo e, na sequência, da mediunidade. Vai surgir, então, um estudo sistematizado da mediunidade. Nós estamos falando de Cecília Rocha à frente de todo esse trabalho, que é um trabalho gigantesco. Foi fácil de fazer esse trabalho ali.
Ah, mas Cecília já estava aposentada, mudou lá para Brasília, já morava lá direto e tal. Teve uma fase, inclusive, que a FEB a instalou lá dentro das dependências da FEB, num apartamento que normalmente recebia convidados, e ela desencarna morando lá na FEB. Sim, mas o trabalho foi gigantesco, não foi fácil realizá-lo, lembrando que ela era uma voluntária que trabalhava com voluntários. Então, não era uma empresa com todo mundo contratado e debruçado lá o tempo todo para fazer todos esses materiais. E os materiais precisavam circular pelo Brasil inteiro, então dependia das federações espíritas estaduais, com as suas organizações. Eu lembro, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, na época, eu fazia parte, né, da USERJ, que era a União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, quando foi aprovado, né, quando foi aprovado no Conselho Federativo Nacional a campanha para o estudo sistematizado da doutrina espírita. O Estado de São Paulo, através da USE, na época, ficou com um pé atrás, porque achou que a campanha do ESD iria se chocar com a campanha Comece pelo Começo, né, que já estava desde a década de 1970 em território paulista. E aqui no Rio de Janeiro, nós abraçamos o estudo sistematizado da doutrina espírita e saímos aqui pelo estado, viajando, fazendo eventos, encontros, para lançar o ESD, ao mesmo tempo que o DIGE da USERJ aproveitava para trabalhar também a evangelização. Foi uma coisa fantástica, porque graças a todo esse trabalho, esse material apostilado, para você ter uma ideia, Orson, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós saímos de 250 instituições espíritas adesas no início da década de 1980 e chegamos no final da década de 1990, quando eu também encerrei o meu trabalho mais direto com o ZERJ, nós já estávamos em 700, tínhamos passado de 700 instituições espíritas adesas ao movimento, e grande parte trabalhando já a evangelização infantil e também o estudo sistematizado da doutrina espírita. Agora, como tudo isso iria acontecer se Cecília Rocha não tivesse aceito o convite do Francisco Thyssen e não tivesse ido para Brasília e feito o que ela fez? Então, realmente, é por isso que eu iniciei aqui a nossa gravação, nossa live, para dizer que ela merece, sim, todas as nossas homenagens, que ela podia ter ficado lá em Porto Alegre. Ah, não, que é isso, já estou com 60 anos de idade aqui, né, mudar para Brasília, largar tudo, isso daí vai ser um trabalho fenomenal. Se eu fosse mais jovem, mas ela não pensou em nada disso, não. Ela viu a amplitude espiritual dessa verdadeira missão e não pensou duas vezes. Muito bem, estou sendo requisitada, então estou indo. E se dedicou a isso até o final da vida dela, até onde ela conseguiu ter forças físicas para ficar à frente. A você que está nos assistindo, vejam o que é um resgate histórico, né? Envolvendo instituições, e como o Marcos disse bem no início da sua fala, as instituições são humanas, sofrem o desgaste próprio de criaturas humanas, que todos somos sujeitos a deslizes, sujeitos a falhas, todos nós falhamos de alguma forma em algum momento. Mas isso não invalida os esforços empreendidos por essas personalidades notáveis. Foi citado aqui o Francisco Thyssen, figura muito querida, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, também uma figura muito ativa e que merece futuramente também um resgate histórico de sua pujante personalidade, deixou uma contribuição doutrinária e administrativa gigantesca para o movimento espírita nacional e internacional, e hoje focando a figura de Cecília Rocha, que, como disse o Marcos, aceitou o convite, naquela idade que ela poderia dedicar-se a um descanso da sua vida, e atirou-se a um trabalho gigantesco, porque consideremos, naquela época não tínhamos as facilidades virtuais que temos hoje, não tínhamos nada disso que tínhamos hoje. Então, era muito mais trabalho, muito mais abrangente, e agora nós estamos em outro tipo de tarefa.
Mas são essas personalidades que fazem a história do espiritismo. Eu fico muito feliz de fazer esses resgates, porque são registros que ficam para as gerações mais novas, de pessoas que conheceram isso, ou, na maioria dos casos, nem imaginam isso que nós estamos falando aqui. É verdade, Orson. E vamos lembrar que hoje, você, por exemplo, através do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, você convocar para reuniões, deslocar as pessoas, ou fazer virtualmente, face à pandemia da Covid que nós estamos enfrentando, é simples, é fácil. Você dispara mensagens instantâneas, né, faz o contato, é tudo super rápido. Né, e você, tudo bem, vamos fazer a reunião lá em Manaus, vamos reunir todo o norte, isso aqui, vamos para Manaus. E viajar também hoje está muito simples. Nós temos a nossa aviação aí para todos os cantos desse nosso país. Agora, imagine lá, início da década de 1980, a Cecília Rocha, então, faz a viagem de Porto Alegre lá para Brasília, então, se acomoda lá, senta, e o Thyssen deve ter mostrado a ela, né, o que ele queria, né, lançar uma campanha nacional pela evangelização. E ela também já com esse ardor, né, que ela já percebia isso. Puxa, que beleza! Né? Bom, olha só, o Conselho Federativo Nacional, que reúne as federativas espíritas estaduais, se reúne uma vez por ano, normalmente no mês de novembro, certo? A FEB não pode impor nada. Então, nós precisamos, primeiramente, conquistar as federativas espíritas estaduais. Então, nós temos que mostrar um plano, quando vier a próxima reunião do CFN, quer dizer, um plano de uma campanha nacional, quer dizer, você precisa trabalhar isso. Eu preciso ter nas minhas mãos alguma coisa. Né? Tem que mostrar. Ok? E vamos nos preparar para as resistências. Porque algumas federativas, que é o caso, por exemplo, você está vindo lá no Rio Grande do Sul, a FEBS já tem todo um trabalho desenvolvido na evangelização. São Paulo já possui alguma coisa, isso. Então, vamos ter resistências. Então, provavelmente, o primeiro ato dela foi criar a equipe e planejar. Bom, o que seria essa campanha? Quais são os seus propósitos? Que materiais nós vamos ter que desenvolver, etc. E apresentar isso na primeira oportunidade no Conselho Federativo Nacional. E o que aconteceu? Aconteceu, claro, usando o linguajar hoje jurídico, muitos pediram vistas da ideia. Ou seja, não, isso aí precisa ser melhor discutido. Tá? E aí vieram o quê? Que já estava instituído na época. Bom, então vamos agora para as reuniões das comissões regionais. Ou seja, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, que vão acontecer ao longo do ano até o próximo CFN. Então, era um processo demorado. E não tinha a facilidade de comunicação que temos hoje. Era preciso tocar cartas, telegrama, telefonar. Era assim, né? Indo conhecendo as pessoas. Mas ela foi, pouco a pouco, convencendo a todos, até então que o CFN aprovou a campanha, que se lançasse, que fosse uma campanha nacional realmente de evangelização. A campanha foi lançada, aí as apostilas surgiram, elas foram lançadas, também começaram a ser disponibilizadas, e aqui nós precisamos falar isso também, trabalho gráfico gigantesco da Federação Espírita Brasileira. Mas a FEB vendia as apostilas. Bem, vamos entender aqui o seguinte, gráfica nenhuma neste mundo vai fazer de graça. Olha, eu preciso de 15 mil exemplares disso daqui. A não ser que você, Orson, conheça um empresário aí, benemérito, tranquilo, põe lá na minha gráfica que eu faço e dou de graça. Isso não acontece, existem custos. Correio, a distribuição, não era uma coisa simples. E a FEB, o que ela fez, na verdade, foi tentar financeiramente resgatar o custo, pelo menos, para empatar as contas. Foi isso que ela fez. E aí o negócio foi se agigantando, foi indo, até que se percebeu que a campanha não podia esmorecer. Mas como? Porque esse é um grande problema que nós temos aqui no Brasil, e quando justamente as administrações trocam, né, as pessoas
trocam, e é o problema de não se dar continuidade. Foi então que se teve uma grande ideia, tornar a campanha permanente. E assim, fosse quem fosse que estivesse à frente da gestão, teria que tocar para frente. E então o Conselho Federativo Nacional transformou a campanha nacional de evangelização espírita infanto-juvenil em campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. O material didático ele foi sendo, claro, revisado, novos materiais surgiram. Cecília Rocha criou, inclusive, um material adequado para as crianças de comunidades carentes, porque essa foi uma reclamação que começou a acontecer, porque muitos consideravam que o material para essas crianças, para o quadro social delas, era um material que estava muito elitizado. Então, mas foi criado esse outro material também. Então, nós temos que entender o seguinte: 1980, 1990 e todo o início do ano 2000, porque aí a Cecília Rocha já com muita idade, ela começou a ficar doente, novos companheiros começaram a entrar no DigiFeb para assumir as atividades, mas nós temos Cecília Rocha, se contarmos desde a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com ela voltada para a evangelização, nós temos aí essa educadora 30 anos à frente. E ela não ficou parada lá, estacionada em Brasília. Ela percorreu esse país todo, fazendo palestras e estando à frente de encontros de evangelizadores espíritas, porque também foi lançado todo o material para capacitação dos evangelizadores espíritas da infância e da juventude. Um trabalho gigantesco, sem nenhuma dúvida. Ô Marcos, você citou fato muito interessante, é o referir-se às resistências, né? Uma campanha. Quando você se referiu ao estado do Rio especificamente, que é um estado de menor extensão com referência aos demais estados brasileiros, que vocês saltaram de 250 para 700 instituições adesas devido ao trabalho de viagem pelo interior do estado, etc. Apenas no Rio de Janeiro, 700, e não é 100%, porque houve 700, mas... Agora, nacionalmente, são milhares de instituições, cada uma com o seu jeito, com a sua maneira de ser, com as resistências humanas, com as diferenças humanas. Quer dizer, é um trabalho muito grande, muito difícil, devido às condições humanas e sociais de cada região, realmente. E quando você se refere aos encontros de evangelização infantil para reciclagem e formação de evangelizadores, este foi outro trabalho magnífico, né, Marcos? Porque esse trabalho aí resultou muitos frutos para o Brasil e fruto desse trabalho da campanha permanente de evangelização infantil da Federação Espírita Brasileira, que começou lá com Cecília, né? É verdade, Orson. Nós devemos a Cecília Rocha todo esse material, toda essa visão da necessidade de formar, capacitar os evangelizadores. Porque até então, você se tornava evangelizador por boa vontade. Era assim, né? O dirigente chegava lá na reunião pública, gente, nós estamos precisando de voluntários para dar aula para as crianças. Se você tiver um tempinho, se você gostar de criança, se apresente. Porque estava assim, estava desse jeito. Então, se fazia um trabalho, mas era um trabalho que às vezes não tinha fundamentação pedagógica, as evangelizadores não eram ligadas à educação, então faziam, às vezes até de qualquer jeito, e pedagogicamente falando, até de forma equivocada. E a Cecília Rocha, quando começa a campanha e lança as apostilas para a evangelização, começa a surgir o seguinte, começam a surgir cartas e telefonemas lá para a FEB, justamente de evangelizadoras e evangelizadores descabelados, preocupados, porque as apostilas, por mais didáticas que fossem, para eles, estavam escritas em chinês ou grego, porque a maioria não tinha formação educacional. Esse negócio de finalidade, que tem que atingir não sei o quê, levar a criança não sei o que lá,
E se essa atividade aqui, dar aula desse jeito, fazer aqui, eu não tenho esses recursos, eu não tenho habilidade. E foi aí que ela percebeu, opa, nós estamos com um gargalo. Os nossos evangelizadores não têm formação. Então, que adianta entregar para eles um material didático, pedagógico, muito bem feito, se eles não sabem lidar com esse material? Então, é quando começa, então, a dedicação para criar, então, a capacitação, os cursos, eventos, encontros e assim por diante. Começa com ela, e ela começa a fazer isso aproveitando as reuniões das comissões regionais, as federativas começam a multiplicar isso, formando seus DIGs, trazendo gente mais ligada à educação para essa área, e isso então vai se multiplicar. Eu, na minha história, nossa, eu tenho participação em muitos cursos, eventos, encontros de evangelizadores, mas que surgem justamente através do trabalho da Cecília Rocha, através do DIGE da FEB, que lança material para isso, para fazermos a famosa capacitação. Foi quando nós entendemos que não basta boa vontade, precisa conhecer. Não que o evangelizador tenha que fazer faculdade de pedagogia. Não é isso, não. Como é que hoje, pela internet, se puder estudar um tanto quanto, seria muito bom, porque vai facilitar, realmente. Para ser evangelizador, você não precisa ser professor ou pedagogo. Não há essa necessidade. Mas estudar fundamentos da pedagogia, da psicologia do desenvolvimento, são coisas muito importantes. Entender o que é a educação do espírito. Mas todo esse movimento de capacitação, de qualificação do evangelizador espírita, começa com a Cecília Rocha, que percebe que, assim, para mim, este material está ótimo, mas eu sou professora, eu sou formada em pedagogia, eu entendo disso, mas agora caiu a ficha. Nem todo evangelizador tem essa formação, esse conhecimento e consegue entender. Então, nós precisamos começar a fazer isso, capacitar os evangelizadores. Aliás, por falar em capacitação, o Marcos é um dedicado educador, mantém um blog sobre essa questão e se dedica muito à questão da capacitação, não só de evangelizadores, mas inclusive com dicas aos pais também, porque a tarefa da educação é outra tarefa gigantesca. E o Marcos, nós temos feito esse resgate de valores, de personagens históricos do movimento, com o Marcos, voltados à educação, porque o Marcos tem uma visão abrangente, né? Ele citou numa gravação anterior, falando sobre o educador Walter Oliveira Alves, que ele foi como participante comum de um encontro de evangelizadores, e quando a pessoa que ia facilitar a atividade viu no crachá dele, Marcos, mas você é o Marcos de Mar? Sou eu! Ela ficou assustada, né? Ô Marco, você com essa visão abrangente sobre educadores em geral, você se estrutura muito buscando informações e constatando a experiência e a bagagem de todos eles. Por isso, essas lives tão importantes que nós estamos gravando. O que você diria agora, diante de tantas experiências tão variadas, porque cada um desses educadores se volta a determinados outros vultos da educação, como você citou ela aí, que tinha o lado do educador tcheco, né? Então, cada um deles tem uma vertente. Como é que você, como educador, vê esse universo de atividades e de tendências educativas, digamos assim? Bem, eu vou lembrar aqui uma fala do José Herculano Pires, que está, inclusive, no seu livro Pedagogia Espírita, quando ele diz que, na verdade, nós não temos uma pedagogia espírita. Olha, a pedagogia espírita é isto, é esta. Nós temos várias. Isso é natural acontecer, porque a filosofia, claro que é a mesma, a visão é a mesma, afinal de contas, nós temos por base os princípios da doutrina espírita. Mas a aplicação difere, sempre. Porque, por exemplo, Cecília Rocha adorava o trabalho de Comênios, ela também era uma espécie de discípula de Jerônimo de Praga, que é esse grande vulto histórico internacional, e ela então tinha essa tendência
de seguir um padrão mais ligado à preocupação com os conteúdos a ensinar. Nós temos o Walter Oliveira Alves, que já tinha uma visão diferente, já fazia um trabalho também diferenciado, e embora, claro, sempre trabalhando também os conteúdos, porque os conteúdos eles sempre haverão de existir, mas ele já tinha uma preocupação muito mais voltada à questão da educação do espírito, né, essa questão aí do potencial divino de cada ser. E assim vai para Ney Lobo, vai para Herculano Pires e vai aí afora. Tá? Nós temos as nossas tendências naturais de seguirmos mais para cá, mais para lá, e como aplicar efetivamente o espiritismo na educação. Então, eu vejo isso, Orson, de forma assim, muito natural, tranquila. Tá? É isso mesmo. Tá? O trabalho que é feito, por exemplo, a nossa Alzira Bessa lá em Sacramento, talvez não seja o trabalho que é feito pelo fulano, lá na cidade tal, e assim por diante. Mas todos somos espíritas, todos temos por base o espiritismo. Eu, por exemplo, tenho uma raiz pestalozziana, né, de seguir Pestalozzi, muito grande, e também os educadores escola-novistas, como é o caso do Freinet, da Montessori e alguns outros. Nós temos outros educadores espíritas que não têm tanto essa tendência, mas seguem uma outra linha. Então, por isso que o Herculano dizia, nós nunca teremos a pedagogia espírita e todo mundo fazendo do mesmo jeito e pensando do mesmo jeito, porque nós temos as nossas experiências particulares, o nosso jeito de entender, de fazer. Então, nós vamos ter várias pedagogias espíritas. A Cecília Rocha tinha também a sua visão, tinha o seu jeito de fazer e de compreender também a aplicação da educação espírita. O que eu sempre chamo a atenção das pessoas que são mais críticas, assim, olha só, nós não estamos aqui para ficar apontando erros, falhas, equívocos, coisas que estão ultrapassadas no pensamento deste e daquele. Nós estamos levantando aquilo que é realmente muito bom, que foi muito significativo em determinada época, porque é uma questão histórica e a quem nós devemos muito. Se hoje a minha visão didático-pedagógica difere da Cecília Rocha, se eu estivesse no lugar dela, não teria feito aquelas apostilas formatadas. Mas nós estamos falando de uma grande educadora que, no seu tempo, nos legou um material da máxima importância. Assim como eu não vou repetir Pestalozzi, pura e simplesmente, eu não vou fazer exatamente o que Freinet fazia na sua escola lá na França, mas vou seguir ideias, né, mas vou aplicá-las para o tempo atual e na minha maneira de conceber o fazer pedagógico. Foi isso que aconteceu com a Cecília Rocha. Então, estamos todos no mesmo caminho, todos chegaremos lá e todas as contribuições são muito importantes. Eu nunca estive, pessoalmente, com a Cecília Rocha. Tá? Nunca estive. Até estive em eventos que ela estava, mas como eu estava atuando em outra área, eu não estava ligado ao DIGE, aqui da nossa federativa estadual, então eu não tive uma participação direta com ela, mas usei muito também o seu material, não apenas apostilado, mas como você lembrou também, Orson, os artigos que ela escrevia, os textos publicados no Reformador, com as discordâncias naturais de dois educadores tentando acertar e fazer o melhor em cada um no seu caminho. Mas ela é de uma grandiosa importância na educação dentro do movimento espírita. Muito bom, Marcos. Muito bom ouvir isso, porque todos nós temos valor, né? Todas as criaturas empreendem esforços nesta ou naquela direção e não há ninguém que não tenha algo para oferecer. Vocês viram aí que eu projetei na tela o canal onde o Marcos se dedica a esta abordagem sobre a educação. Nós vamos compartilhar na tela aqui a imagem do canal para que você possa também conhecer, que você que não conhece, possa visitar o canal do nosso Marcos de Mário, que se dedica à educação com muito empenho. O Marcos tem trabalhado muito aí no canal e bem educa. Quer falar alguma coisa do canal, Marcos?
O seu microfone está desligado. Falha técnica. Pois é. Mas o IBEM Educa é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que já está aí no ar há 23 anos. E nós temos, está sendo mostrado na tela exatamente o nosso canal no YouTube, que é um canal de vídeos, todos voltados à educação, a professores, a gestores e também aos pais e responsáveis. E nós temos também o nosso site, que é ibemeduca.com.br, onde nós desenvolvemos projetos pedagógicos, como, por exemplo, a Escola do Sentimento, Pedagogia da Sensibilidade, Cultura da Paz. Então, nós fazemos palestras, cursos, treinamentos, junto aos professores e às escolas de todo o Brasil, assim como assessoria pedagógica dentro dos nossos projetos. E convidando a todos, então, para que conheçam o IBEM Educa, façam seu cadastro para receber os nossos boletins, o cadastro aí no canal do YouTube, assinala lá o sininho para receber as notificações, porque assim vai engrandecendo o trabalho que estamos realizando. Está aí na tela agora o site, né, propriamente dito, do IBEM Educa. Então é só visitar para conhecer todo o nosso conteúdo que nós ofertamos e fazer contato também para conversar. Esse é o nosso trabalho pela educação. Muito bem, Marcos. É uma delícia a gente compartilhar esses conteúdos. E eu quero mostrar aos telespectadores que têm acompanhado o trabalho que eu e Marcos temos feito aqui nas nossas gravações, que nós já estamos com um bom arquivo aqui de conteúdos dos vultos históricos com Marcos de Mário. Eu vou projetar aqui para vocês verem. Nós estamos aí com várias gravações, vários vídeos, né? Vejam aí o Marcos falando sobre Eurípides Barçanufo. Nós temos aí também, deixa eu voltar aqui, nós temos aí Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Pedro de Camargo, Herculano Pires, Leon Denis, Pedro de Camargo novamente aqui, Aura Celeste. Aqui tem também outros autores entrevistados sobre Amélia Rodrigues, Dr. Ildefonso do Espírito Santo, Deolinda Amorim com o Marcos e o Lins de Vasconcelos e o Walter Oliveira. Então, são vultos históricos do movimento espírita, no caso do Marcos, voltados especificamente para a educação. Então, a nossa playlist aqui de vultos históricos já está ficando bastante selecionada, já está com bastante conteúdo, o que nos enche o coração de alegria. E agora completada com esta abordagem sobre Cecília Rocha. Marcos, quero agradecer imensamente. Não sei se faltou algo que você gostaria de dizer, fique à vontade para as suas considerações finais aí. Bom, Orson, eu agradeço por esta oportunidade de resgatarmos essa memória da nossa Cecília Rocha e desejando a ela, que se encontra aí já há 10 anos no mundo espiritual, que ela esteja conosco, que é envolvida com as vibrações do nosso Mestre Jesus, porque todo o trabalho de evangelização que ela fez é um trabalho, né, de resgatar e reviver Jesus nos corações infantis e juvenis, e que ela continue aí a nos orientar, a estar com todos nós, para que essa campanha de evangelização não esmoreça. Agora, então, que nós descobrimos também a evangelização virtual, online, né, que nós não trabalhávamos, que é uma novidade completa, que possamos receber dela essas boas orientações para continuarmos. E não esqueçamos de Cecília Rocha, que foi da máxima importância para todo esse movimento de evangelização espírita da infância e da juventude. Então, meu agradecimento e desejo de paz a todos. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Pedimos o seu compartilhamento para professores, para educadores, para historiadores, porque são memórias que merecem ser resgatadas, difundidas, conhecidas. A nossa gratidão a você e até o próximo personagem. Logo estamos de volta com mais um personagem. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.